Boa noite a todos. Desculpa aí um pouquinho aí a questão do som, mas como eu tive aqui, falei antes aqui, é o seguinte: mais uma vez estamos aqui reunidos nesta quarta-feira para darmos sequência aos estudos aqui do grupo de estudos do Espiritismo. E hoje, quarta-feira, é o dia do ESD, tá? Estudo sistematizado da doutrina espírita. E hoje o capítulo é o módulo 3, né? É o módulo 3, onde que é o módulo sobre Deus. Seria logo o início da Gênese, né? No caso do estudo aqui nosso do ESD, mas vamos passar pela questão da Gênese. E o item vai ser a existência de Deus. Mas antes de dar início, então, vamos fazer aquela nossa prece inicial, mesmo que aqueles que estão ao vivo aqui pelo YouTube, e a todos que vão ter assistir novamente, assistir depois, não importa a maneira, mas é sempre bom nós, dentro do Espiritismo, antes de a gente fazer qualquer estudo, fazermos a prece de agradecimento. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, e aqui conosco os espíritos que por ele são encarregados, são os prepostos de Jesus que vêm nos amparar em todos os nossos lares. Então, a nossa gratidão é eterna, que possamos ter mais essa chance depois da vinda de Jesus, deixou os seus ensinamentos, e agora ele volta com o Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos, e vem nos trazer aquelas perguntas e respostas em que ele mesmo nos responde. E, no conjunto, no bojo de toda a obra, nos traz os demais livros estudados pelo Oeste, aquelas pessoas que estão adentrando inicialmente no Espiritismo. Então, agradecemos e pedimos que a paz esteja conosco. Então, vamos lá. Vamos dar já continuidade, já vamos então, que o tema aqui é muito interessante, vamos compartilhar a tela aqui. De novo com aqui, pronto. Aqui está novamente, aqui nessa imagem, Jesus ponderando, fazendo ponderações na sinagoga, com a Torá na mão. E aí um detalhe importante que às vezes eu gosto de chamar a atenção das pessoas é a questão aí dos detalhes. Os detalhes são importantes. Essa foto denota que quem a fez, colocando Jesus, houve um erro grande aí, né? Que as pessoas desapercebidas não adentram. E aí a única questão aí, única não, a grande questão que está aí é Jesus pondo a sua mão direita, né? Se nós colocarmos aí a mão direita, sobre a Torá. Né? Não se coloca, o judeu não coloca a mão sobre a Torá. Né? Então, é essa aí questão que quando eles vão, os judeus, quando entra aí no Piná, que é um tipo de um púlpito, né? E também não é desse jeito, mas tudo bem, aí é uma demonstração muito moderna desse púlpito. Então, Jesus, quem for fazer a leitura, coloca os rolos, todos os 5 livros e demais que constituem, inclusive, até o nosso Velho Testamento, que o judeu não considera velho. Então, não coloca a mão, não coloca as mãos. Por isso que esse rolo tem aí, né? Tipo aqueles rolos parecidos para nós, uma rolo de estica-massa, né? Mas eles estão ali, eles não colocam o dedo, vão desenrolando um lado, enrolando o outro, mas assim por diante. Né? Todos os livros que tem deles, esse é o respeito grande que eles têm. Inclusive, quando eles mesmos dizem nessa mesma coletânea de livros, está lá assim que ai de quem modificar uma vírgula, se eu vou colocar assim de uma maneira bem fácil de entender, uma vírgula das leis de Deus. E parece que as pessoas acabaram prestando muita atenção nesse detalhe. Mas vamos lá. Vamos então hoje aqui, olha, né? Nesse módulo 3, que é a parte desse módulo todo, são alguns poucos capítulos, mas o objetivo geral é apresentar Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Olha, eu sei que é difícil, né? Nós
procurarmos, na realidade, entender Deus em toda a sua amplidão. Né? Ainda nós vamos titubear um pouco e vamos galgando os degraus. Então, nós vamos ver aí agora, nesse módulo 3, o roteiro 1, que nós veremos hoje, que seria não, é a existência de Deus. Como é que nós podemos saber da existência de Deus? Olha, é interessante que de todas as doutrinas que eu já li, nenhuma delas ficam preocupadas em pesquisar a questão da existência de Deus, principalmente na questão filosófica. Colocam Deus sob várias maneiras, aquele velhinho com cajado e assim por diante. Né? Então, não entram para tentar, já que nós estamos agora, e principalmente agora, estamos aí em 2022, tentar fazer com que hoje, pelo menos, às vezes a gente conversando com padres, pastores, que se fizesse essa atualização dos seguidores do Evangelho, né? essa questão nova. Não é nova, é velha, mas colocá-la bem transparente e tudo mais. Bom, nós vamos ver o roteiro 2, que seria as provas da existência de Deus. E o roteiro 3 vai ser atributos da divindade. E o roteiro 4, né, vai ser a providência divina. Né? E eu acho que esse aqui, deixa eu ver só se eu vou dizer alguma. Esse aí vai ser, esse último aí, roteiro 4, vai ser no dia 30/11, né, encerrando as nossas aulas do ano de 2022. Então, nós temos hoje, dia 9, existência de Deus, no dia 16, provas da existência de Deus, no dia 23, nós vamos ter atributos da divindade, e fechando este ano, a providência divina. Ficando muito pouco para o ano que vem, para nós fecharmos o tomo 1, mas o tomo 2 ele é menor, então se encaixa, somando-se os dois, eles são apresentados em 2 anos. Ok? Então, está aqui a existência de Deus. Nós vamos tentar fazer o quê? A doutrina nos pede para que nós explicar a necessidade da crença em Deus para o homem. Por que o homem tem necessidade dessa crença? Então, ontem nós estávamos conversando aqui, um grupo aqui pela internet, e nós estávamos justamente debatendo essas questões até de hoje. E muitas pessoas pensam, que a gente vê, que não explicam também, que a Terra começou assim do nada e já começou a ter gente, e cada um já teve sua religião. Os que estão aqui hoje encarnados. E não buscam, nos estudos, saber como é que era povoada a Terra, como começou a surgir essa questão de se questionar a Deus, de questionar Deus de uma maneira assim, mas procurar entender o que é Deus. Né? Então, a doutrina espírita volta, depois aí de 1800, 18 séculos, né? Volta para esclarecer. Então, vamos vendo aqui, olha. E também conceituar Deus à luz da doutrina espírita. Olha, veja bem, o espírita ele tem que sempre conceituar sobre a luz da doutrina espírita e sempre visando o lado espiritual, certo? Então, vamos aqui, olha. A existência de Deus. Leon Denis, eu vou ficar repetindo, se a gente adora muito esses livros do Leon Denis, mas tem tantos outros, né? No seu capítulo 5 aí, né? Que é no livro O Grande Enigma. Tá? Então, nós temos aqui, olha, a ideia de Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas e de todas as filosofias e de todas as crenças. Então, olha como a questão que a gente vai colocando no estudo do Espiritismo, que vai se impor, né, no caso assim, se afirma sobre essas bases, que vai somando essas bases, nós poderíamos dizer que estão todos os sistemas, todas as filosofias e todas as crenças. Continuando aqui, nós vamos aqui para entender melhor que essa aqui, o Espiritismo, é coisa que nenhuma religião para estudar e tentar explicar Deus filosoficamente. Mas a gente fala filosoficamente, mas é a maneira que a gente tem de entender Deus. Então, está aqui, olha. A necessidade da crença em Deus, olha agora um detalhe importante, está instintivamente, olha, já vem, então, instintivamente vem de instinto, né?
e aonde? Alojada na mente humana. E decorre do axioma de que não há efeito sem causa. Então, vê que o Espiritismo começa a abrir para nós. Por isso que o Espiritismo fala, olha, tem que estudar para acabar entendendo certas coisas. Então, pessoas que não detêm muito conhecimento vão ficar meio que perdidas, mas mesmo assim se aproveita. Mas olha aqui que interessante. Não há efeito sem causa. Ou todo efeito tem uma causa. Kardec perguntou aos espíritos superiores: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo, que já nasce com o homem, que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Olha a pergunta. Alguém lembra que aqui, essa é uma vantagem desses estudos à distância, se a gente colocar aí, né? Que a gente não está numa sala de aula que a gente poderia fazer a pergunta, né? Aí as pessoas ficariam assim, né? Na hora que você faz isso ao vivo numa sala de aula, lá com 30 alunos, 40 mais ou menos, na hora que você faz essa pergunta, o pessoal fica assim, um olha para o lado, outro para baixo, e fica assim, eu não sei. Mas aqui vocês procuram vê-la aí logo, logo, está aí, né? Então está aqui, olha a resposta aí, está na questão número 5. E logo no início do livro, hein? Qual que é a resposta? Vamos ver aqui. Então, de que dedução se pode tirar do sentimento instintivo? Qual a dedução? Como é que nós chegamos a deduzir isso, né? Que todos os homens trazem em si da existência de Deus. A de que Deus existe. Isso pronto. Se nós trocarmos essa palavra de que Deus existe, no início, se a gente for aqui vendo, andando com os homens da caverna, eles não tinham nem ideia, não tinham a palavra. Depois é que eles vão, instintivamente, vão começando a notar. Né? Tem gente que até hoje está em dúvida se não notou a presença de Deus ainda. Né? Ela está em dúvida. Ele fala, uns vai falar assim, né, que é ateu graças a Deus. Né? Então, é uma coisa assim que a gente não entende. Então, aqui, ó, a de que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? Olha aí, esse sentimento tem que ter uma base. Dessa obra que nós estamos vendo aí embaixo, né, a nossa Via Láctea. Olha aí a nossa Via Láctea aí. A Terra está bem aqui, assim, nessa parte aqui, ó, bem, quase caindo. Se dá um ventinho, a Terra cai fora. Então, ainda vem de novo naquele princípio de raciocínio. É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Allan Kardec diz aí, agora explicando aí da pergunta, questão número 5 do Livro dos Espíritos. Então, está aí, olha, a inteligência suprema, essa é a pergunta número 1, né? A resposta número 1. Que tem uma pergunta, né? Não se pergunta quem é Deus, porque se colocar quem, você já define que seria assim: quem é o Roberto? Então, vocês estão me vendo, vocês me conhecem através de vídeo, isso aqui, estou aparecendo aí agora. Então, quem é o Roberto? Olha, o Roberto é assim, trabalha e tal, blá, blá, blá. Então, você vai definir pelo que você conhece de mim. Então, a pergunta que Kardec fez foi: o que é Deus? O que é Deus? Ele nem colocou um ser com características antropomórficas. Então, está aqui, ó, inteligência suprema, vírgula, causa primária de todas as coisas. Então, a gente tem que entender que é o seguinte: a causa. Não existe efeito sem uma causa. Então, tudo que se possa ver, inclusive essa imagem do universo, ela é uma causa inicial de todas as outras. Ok? O homem que desconhece Deus e não quer saber que forças, que recursos, que socorros dele promanam, esse é comparável a um indigente que habita ao lado de palácios cheios de tesouros e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual
tudo o convida a entrar. Está lá aqui, é um livro de reflexão, esse é o grande enigma, já estamos no capítulo 8. Olha que coisa, né? Então, olha, o homem que desconhece Deus e não quer saber que forças, que recursos, que socorros dele promanam, aí agora a comparação aí. Esse é comparável ao indigente que habita ao lado de palácios, né? Aqueles que moram do lado de fora, né? Que habitam ao lado de palácios, cheios de tesouros, e se arrisca a morrer de miséria diante da porta. É só entrar. A porta está aberta, que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. Seguindo ainda o nosso querido irmão aí, Leon Denis, que esse aí, segundo dizem, que se o Kardec falhasse, ele já estava ali já estava. Porque nunca é feita a coisa organizada, nós temos sempre que ter o plano A, plano B, plano C. Né? E não seria espiritualidade, logicamente, né? Eles podem prever o futuro, isso e aquilo, mas eles não é determinante, não se determina nada. A crença em Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias e de todas as crenças. O homem não se pode desinteressar dela, porque o homem é um ser pensante. O homem vive e importa-lhe saber qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo aí um certo, como é que eu poderia falar, não é desprezo, as pessoas estão, eu diria, sem essa questão, desespiritualizadas, e as pessoas hoje, mais ainda, estão sem crenças. É comum, às vezes, eu perguntar, na medida que eu posso, fazer aquela tomada de posições, de saber o que os outros pensam, e a gente faz essas perguntas. Qual a sua religião? A pessoa fala assim, não, eu não sei, eu acredito em Deus, e tá bom. Mas acreditar em Deus não é religião, e não é religiosidade. Porque a pessoa falar que acredita em Deus é muito simplório. Né? Então, mas o que te leva a crer em Deus? Ah, não sei, eu acredito. E isso é instintivamente que ela está respondendo. Mas o homem tem que saber essas coisas. Não tem aquela questão, conheça-te a ti mesmo? Ora, se eu não conheço aquilo que eu digo que é uma força maior, e quando eu tenho que pedir alguma coisa, eu recorro a essa força, fazer uma oração a Deus, um pedido a Deus, só na hora que nos interessa. Então, é uma coisa que, assim, sabe, não dá sentido. Então, se a gente perguntar para as pessoas certas questões, eu sou católico, mas tá, você é católico, quantos são os sacramentos? A pessoa nem sei o que é isso. Então você já fala, bom, a pessoa não vou nem perder, se a gente usar essa expressão, um dedo de prosa com ela sobre qualquer coisa religiosa, porque ela sempre vai falar o que ela acha. E aí não tem diálogo com quem acha, né? Quem acha vai procurar e achar, mas no dia que achar a gente conversa. Então tá aí, ó, o homem vive e importa-lhe, olha bem a questão aí do grande enigma, e importa-lhe saber qual é a fonte, qual é a causa, olha, de onde viemos. É uma proposta do Espiritismo, de onde viemos? Ah, chegamos aqui na Terra, a cegonha nos trouxe, caímos aqui no lá, e aí a causa é essa, foi a cegonha. E qual é a lei da vida? Vamos seguindo. A imagem inicial que está atrás de mim, aí vocês conhecem aí, né? Através, né? De um pintor, é um pintor. E aí temos uma parte dessa imagem aí que está aqui, olha. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida, é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige, mesmo a nossa revelia. De novo, aí, capítulo 5, Leão Denis, a Grande Enigma. Esse livro aí, esse capítulo é
É uma coisa assim para nós pararmos, pensarmos e vamos aumentando. Por isso que a gente fala, a doutrina espírita aumenta a nossa visão sobre muitas coisas, né? Então, vai ver que ele vai falar aqui, é o que eu comentei há um pouco. Olha, o que a gente tem? O conhecimento da verdade sobre Deus. Agora, para a gente fazer o conhecimento de qualquer verdade que seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós temos que saber interpretar estudando, saber essas coisas, senão não tem. E ainda ele fala aqui a verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida, e o que lhe é de mais essencial. Né? Senão nós vamos continuar comendo, dormindo e procriando. Poderia-se argumentar que a crença em Deus resulta da educação recebida. Tem sentido. Das ideias adquiridas, piorou. Entretanto, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Os selvagens também acreditam numa força. Que eu já falei algumas vezes que a questão até a gente falar de Deus, que essa seria uma força, uma melhor representação hoje, uma força, não um senhor velhinho, aquele que tem na imagem da Bíblia, que a gente for vendo, aquele velhinho com o cajado na mão, e ainda por cima ele é onisciente, onipresente, é tudo uni, e pergunta lá uma hora que vocês podem procurar lá, que ele vai assim, está logo no início da Bíblia, Adão, onde está você? Não se esconde de mim, não, que eu te acho, hein? Você estava brincando de pique-esconde. Lá no Jardim do Éden. Oh, meu Deus do céu! Aí, para a gente explicar isso para qualquer católico aí que pega essa parte desses livros judeus e fala, isso é sentido figurado, isso não existiu. Aí está intrínseco aí um outro texto por trás, né? Que ele está querendo dizer para nós, olha, Deus vê tudo, isso e aquilo. Agora, a Maria da figurada se colocou daquele jeito. A pessoa pensa que realmente aquela situação aconteceu. Né? Então, veja que até os selvagens têm esse sentimento. Seguindo aqui, olha, nós vamos ver o seguinte, olha, que agora vai chegar a hora do Kardec. E o Kardec vai colocar assim, olha, se o sentimento da existência de um ser supremo, está vendo? Agora aqui já tirou a palavra Deus, é um ser supremo, é uma força, não sei. Tão somente produto de um ensino, eu ensinei o que é Deus, e daí? Não seria universal. E olha que é uma questão que aqui já deixa bem claro, não seria universal. O que ele está querendo dizer aqui? O universo, é uma questão universo. E não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. A pessoa aprende, sabe o que é Deus, aquele que não aprende, sabe o que é Deus. Mas o que chama atenção aqui, numa análise assim, bem pautada, produto de um ensino não seria universal e não existiria, não seria universal. Eu venho colocando já há algum tempo, e eu que trabalho na área da aviação, vamos falar assim, a gente já, esses repórteres desses queridos irmãos de outros mundos, porque é muito pouco nós pensar que nós estamos aqui na planeta Terra, como era antigamente, as pessoas falam, não, é o centro do universo, aquela coisa toda. Mas, coitado, também eles não sabiam de nada de combina, né? Diz que na terra de céu quem tem um olho é rei. Então, eles achavam assim e ensinavam assim, e depois continuaram ensinando uma série de coisas erradas. Eles interpretaram errado. Mas agora cabe a gente reexplicar. Né? É que Jesus prometeu. Jesus não pediu, Pai, me manda aí, ó, mais daqui para frente, manda um outro consolador. E, aliás, Jesus falou que ele pediu ao Pai, né? Eu pedi ao Pai que enviasse para vocês aí um outro consolador que explicaria tudo o que eu expliquei novamente, mais aprofundado e muitas mais coisas. Então, esse sentido do universo, que não é a nossa galáxia, que está na nossa galáxia que está na imagem anterior, é universal, universo. E agora, recentemente, vocês estão escutando aí, vendo gravações de pilotos que eu conheço, não esses necessariamente aí,
que estavam na linha de São Paulo, Porto Alegre, narrando luzes no aeroporto. Né? Então, eles estão aí, estão aparecendo, estão chegando esses nossos irmãos. Agora, a coisa engraçada é que também está dito em 1971, no Pinga Fogo, por Chico Xavier. Hein? A gente fazendo esses estudos, aí, cruzando essas informações, a gente vai falar, poxa, ele falou, realmente. Então, a gente vai subindo aí as ideias do que pode acontecer daqui para frente. Seguindo aqui, vai falar, Deus nos fala por todas as vozes do infinito. Também aqui é um sentido figurado, hein? Que a gente sabe que se sair aqui para cima da Terra, onde que não tem mais atmosfera, não tem nada, se der um grito lá, ninguém escuta nada, né? Então não vai escutar lá. Deus nos fala por todas as vozes do infinito. É interpretar sentido figurado. E fala não perdão, e fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com todos esses característicos majestosos, que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu. É muito maior, né? E olha que o Espiritismo tem essa pujança de dizer aqui, olha, e fala como? Não é através de uma Bíblia escrita há séculos, hein? Mas em uma Bíblia que se escreve todo dia. Eu acho que a gente vai sempre explicando Bíblia. Existe falar as pessoas assim, né? Bíblia sagrada, Bíblia. Bíblia significa assim mesmo, só assim, Bibles, que chama-se livros, Bibles, e chama livros. E aí os judeus da época anexaram, juntaram todo o Velho Testamento, fora a Torá, depois a Torá foi. Aí a história já é mais um pouquinho mais interessante. Aí juntaram aí, colocaram uma parte aí que foi chamada Velho Testamento. Mas o judeu não é assim. No judeu tem a Torá, que é os 5 primeiros livros, mas não tem 5 primeiros livros também deles, porque é os livros, é a Torá. Depois, os profetas, aqueles livros são livros, Bibles, que foram anexados, foram juntados, encadernados juntos para ficar mais fácil uma procura de um texto, os velhos, os profetas novos, antigos, vai que vai, aquela coisa toda. Né? Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Aí está aqui um exemplo aqui da escada, né? Olha aí, é uma escada. Toda essa parte aqui, se a gente notar, está aqui, o que a gente vai falar, há um sentido romantizado, né? Do que está querendo se passar. Então, olha, quando os ruídos discordantes da vida, material, se calam. O que é? A gritaria, né? Aquele blá blá blá, um bando de blá 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 e tudo aí. Então, essa é os ruídos discordantes. Por isso eu venho constantemente, depois que eu aprendi, depois que, né, vieram espíritos e nos orientando e falando, olha, isso, aquilo, tal, isso, aquilo. Então, nós chegamos aí à conclusão, olha, quando esses ruídos discordantes, essas palavras aí esquisitas que as pessoas estão usando em qualquer lugar, né? Parece que perdeu-se o sentido da palavra e se usa aí em qualquer instante. Né? Mas está lá. Então, quando esses ruídos discordantes da vida material se calam, acabou, parou. Nós não paramos de escutar. Nós chegamos a falar assim, não quero escutar mais isso. Parou. Eu não, Roberto não quer. Então, a voz interior. O que é a voz interior? É o meu espírito. A grande voz desperta e se faz ouvir por o meu corpo físico. É de dentro para fora. Essa voz sai da profundeza da onde? Da consciência do nosso espírito.
e nos fala daqueles deveres que assumimos naquele plano espiritual. Então, estávamos lá ajoelhados pedindo para encarnar. E nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão nossa, da minha criatura. Então, olha o sentido todo desse texto analisado, com calma, e não lido. Não, aí não vai entender. Há em nós, olha, ele vai colocar aqui também outra história. Há em nós uma espécie de retiro íntimo. Está lá dentro de nós, está guardadinho. Uma fonte profunda de onde pode jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino, escondido em toda a alma humana. A alma humana, nós sabemos que é o nosso quê? Espírito. Né? Nosso espírito. Então, olha a profundidade dos textos da doutrina que nos traz aí. Olha. Né? Então, nós temos dentro de nós, aonde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. É o que ele está querendo dizer. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, lá dentro, na nossa consciência. Uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida. Mas, às vezes, a gente costuma ir para o lado da esquerda, né? Se a gente colocar aquela questão não de esquerda e direita, mas esquerda sendo como o caminho errado. Né? A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau intelectual dos povos e de seus legisladores. Então, nós vamos subindo, nós vamos estudando, vamos aperfeiçoando. Chegou o telescópio, isso em 1500. Né? E aí por diante a gente vai. Depois chega, para provar mais ainda a questão do telescópio, chega lá quem? Quem chegou? Galileu Galilei. Então, chega aos seus leitores correspondendo aos movimentos civilizadores. A poesia dos climas, as raças, as florências de diversos povos, enfim, aos progressos espirituais da humanidade. Então, isso já estava preparado que fosse assim. Mas, evidentemente, é assim, mas considerando que as pessoas evoluam intelectualmente. Eu acho que já começou desde algum tempo para trás, que até as músicas perderam o sentido. Hoje a gente vai escutar umas músicas aí, você fala assim, o que essa letra está querendo dizer? Hein? Eu não entendi, é um barulhão, chega para lá, vai para cá, vai para cima, vai para baixo, eu não sei. Então, nós estamos chegando num momento em que precisamos fazer aquela coisa, lei da destruição. Precisamos destruir, ou será destruído, para começar de novo, como diz a letra da música, começar de novo. Né? E olha que o texto aqui é romântico, olha, a poesia dos climas, as raças, a florescência de diversos povos, enfim, aos progressos espirituais da humanidade. Liga-se estreitamente à ideia de lei. Veja bem, nós temos as leis dos homens e as leis divinas. E as leis divinas, 90% aí, eu vou falar, não sabe 5%. Eu digo assim, nós espíritas não é grave, mas é coisa de carola, saber aí, 10 mandamentos para quê? Isso é bobagem. Então, se não, olha, qualquer religião dessas, cristã, se não sabe o regulamento máximo, fala assim, não, olha, eu sou ateu. Hã? Mas existe uma coisa, as pessoas gostam. Eu já vi espíritas. Tem os filhos, com todo respeito a quem faz isso, mas tem os filhos, mas vai, na hora de casar, leva na igreja católica para ter aquele momento de glória. Luz, fotos, padrinhos, tudo isso. Né? Então, agora, se for a minha ideia, é uma coisa. Agora, se os meus filhos não forem católicos, não forem espíritas, tá? Não tem problema. Aí os pais deles, não tem problema nenhum. Mas eu conheço espíritas e espíritas, que, né? Como diz aí o nosso querido
irmão nosso aí, né, que fala espíritos espíritas. E aí vem aqui, então liga-se estreitamente à ideia de lei. E assim a deve ser e de sacrifício. Toda lei, para ser cumprida, exige de nós. E assim a deve ser. Olha, é assim para dever ser e de sacrifício. A ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres e das sociedades. Então, liga-se a hora como as coisas vão se ligando realmente, né? São intrinsecamente ligadas. Então, por exemplo, se eu jogar um papel no chão, já não está ali, não é noção de ordem, é de bagunça. Jogar uma lá, tomar uma latinha, já joga no chão, lava mal. Vai vir eu estou pagando depois o imposto aí, vem aquela pessoa que vai varrer. Teria que ter menos, né, essas pessoas em determinados países mais, como a gente fala, mais adiantados, só vai lá, que a gente vê aí para trabalhar lá como gari, essas coisas, de alguns países aí, menos aí aventurados, que vão lá trabalhar lá, porque aqui não ganha nada. Diremos, pois, que desconhecer, desprezar a crença em Deus e a comunhão do pensamento que a ele se liga seria, ao mesmo tempo, desconhecer o que há de maior e desprezar as potências interiores que fazem a nossa verdadeira riqueza. É outro parágrafo aí profundo, né? Olha, diremos, pois, que desconhecer. Conhecer as pessoas escutam, mas como elas não estão em dúvida de se comprometer, então elas fingem que não escuta para não ter que desprezar a crença em Deus e a comunhão do pensamento que a ele se liga. Então seria ao mesmo tempo desconhecer que há, meu Deus, o que há de maior. E aí, quando a gente fica doente, a gente fala, fala-me Deus. Né? Então, olha aí, ó. A inteligência suprema revela a causa eterna, na qual todos os seres vêm aurir a força, a luz e a vida. Aí está o Espírito Divino, o Espírito potente, que se venera sob tantas denominações. Aí tem vários nas religiões aí, vão se falar Santíssima não sei o quê, Trindade, isso e aquilo, blá, blá, blá. E a gente no Espiritismo sabe que não é isso. Existe um Senhor que rege tudo isso que nós não, né, não sabemos. E nós vamos saber que tem os seres crísticos, que são os responsáveis por cada sistema solar. Uma formação aí, no máximo, 10 seres crísticos. Então, Jesus é um ser crístico do planeta Terra e de mais alguns que estão aqui nesse sistema. Né? Como está escrito, esclarecido no livro A Caminho da Luz. Viver sem a crença em um ser superior é negar a obra da criação, é omitir o evidente, o real, é alimentar o nosso orgulho. Desde que a gente faça uma ligeira, assim, vamos pensar? Vamos. Está lá. Quem que inventou isso? O acaso não inventa nada. E nós sabemos que, a partir do momento que há uma fecundação de um óvulo por um esperma, dali para frente começa a se desenvolver um ser que será, como fui eu e foi todos vocês, fecundados, criados no ventre da mãe, e estamos aí hoje vivendo. Com todo esse conjunto, uma obra magnífica de ponta a ponta, como é que eu não posso acreditar que não existe alguém que coordenou isso aí, chamada obra da criação? Então, ali, viver sem a crença de um ser superior é negar a obra da criação. Se pegar só a questão que eu dei aqui agora, esse exemplo, é omitir o evidente.
A coisa real. Nós temos que, embora a gente não saibamos direito como essas coisas funcionam ainda, tem coisas que nós não temos capacidade de desvendar, mas uma boa parte nós devemos ter como linha mestra, que é Deus. A crença em Deus é questão essencial para o entendimento da doutrina espírita. Aí vai falar tudo aquilo que eu falei antes, 10 mandamentos, para lá, papá. Temos o ensino daqueles que deixaram a terra e nos fazem ouvir do fundo do mundo invisível seus conselhos, seus apelos, suas exortações. Olha o que está sendo feito aqui, o chamado que clamor de nos convidar a participar da doutrina espírita. Então, não tem problema. Quem não tiver nessas condições, né, pensa direitinho. Não, eu vou acabar fazendo ser um hipócrita. Eu sei que não posso fazer, já escutei ali, mas eu vou lá tomar um passe, vou escutar uma palestra. É bom, não tem problema nenhum. Né? Mas não adianta a gente tomar banho de manhã e já logo às 9 horas já está se sujando ali na poça, papapá. Não adiantou. Vai ter que tomar mais banho. Né? Então, está aqui bem claro. Temos o ensinamento daqueles, os espíritos que estão aí, esses seres crísticos que estão aí, que deixaram, que vieram aqui nos ajudar. O Mozart, eu não vou ficar relacionando tantos Bezerra de Menezes, tantos espíritos elevados que tiveram aqui conosco, né? Que trouxeram para nós o impulso para nós progredirmos. Albert Einstein, quem mais? Tem uma série de espíritos aí, se a gente for ver, são espíritos de elevada. Né? Então, seguindo aqui, olha, nem todos estão igualmente desenvolvidos. Não chegaram todos ao mesmo grau de evolução. Por quê? Ficaram olhando a banda, como eu há pouco tempo olhava a banda. Mas nós já olhamos a banda lá para as outras encarnações também. Que, né? Então está aqui, ó, nem todos estão igualmente desenvolvidos. Isso a gente denota facinho, facinho, em observações que espiritualmente a gente vai fazendo, vai vendo. Por que uma pessoa vai lá, entra numa sala de aula, vai lá, em 10 minutos faz a prova? Todo mundo fala, esse cara colou. Ele vai lá, faz em 10 minutos, não, vai tirar 0, ele tira 10. Por que essa pessoa existe, essa pessoa? Ela foi preterida por Deus? Como é que é isso? Então está ali, ó. Acima, porém, da multidão das almas obscuras, ignorantes, atrasadas, há espíritos eminentes, descidos das esferas superiores, para esclarecer e guiar a humanidade. Todos nós podemos ter os chamados gurus encarnados. Eu já tive vários, e é assim que se faz. E isso não precisa. Então, você procura através, como eu tive vários mestres, eu digo assim, chefes, que foram chefes meus, que também naquela época se comportavam como pessoas maduras, prontas para o cargo. Não era fanfarrista, né? Essa coisa. Então, não eram chefes. E que me ensinaram, me postaram, me chamaram a atenção quando tinha que chamar a atenção, me mostraram como é que faz as coisas, me ensinaram. Então, a gente vai vendo que esses espíritos que a gente for verificando é um guru meu. É um guru que me ensinou, que me, sabe, me fez despertar. Agora, quando a gente vê hoje, que a gente tem muita gente tá aí, mas não está faltando guru. Vai faltar guru para frente. Eu dou risada, mas para não chorar. Então, olha aqui, ó, todos aqueles cujos ensinamentos têm reconfortado olha, então, todos aqueles cujos ensinamentos têm reconfortado as nossas almas, mitigado nossas misérias, sustentado os nossos desfalecimentos, são unânimes em afirmar, em repetir, em reconhecer a alta inteligência que governa os seres e os mundos. Quem é? Não sabemos ainda, porque nós não íamos conseguir compreender. Quando João foi perguntado sobre isso, em Patmos, que ele
foi perguntar o que é, né, da questão de Deus, ele falou: Deus é amor, é o máximo que eu posso falar, eu não tenho nem condição de saber. E ele falou, naquele tempo, ele trouxe para nós até hoje, né? Deus é amor, não tem mais o que falar sobre Deus. Eles dizem que essa inteligência se revela mais brilhante, mais sublime, à medida que se escalam os degraus da vida espiritual. Quanto mais nós vamos subindo esses degraus, essa escada de Jacó, mais nós vamos nos depurando, menos valores a certas coisas que nós não damos, nós vamos desprezando, principalmente as coisas materiais. Então, a pessoa tem 3 vestidos, mas ela vai numa festa nova, ela precisa ir de um vestido novo. Ela vai lá e ela já está com o cartão de crédito lá no último. Mas ela vai lá e quer ela demonstrar que a pujança que ela tem. Ela tem lá meia dúzia de sapato, mas não, mas precisa comprar um sapato que orne com aquele vestido novo. Aí depois, na hora que chega lá o obsessor, que é o cartão de crédito, a pessoa fala: Meu Deus! E vai ela e o cartão de crédito para a sessão mediúnica, para o centro espírita lá para tomar passe. Mas o tomar passe não vai pagar o cartão, não é? Não vai. Aí a pessoa vai ter que arranjar dinheiro para pagar aquilo. Então, o que ela fez essa aí? Ou os que fazem assim não estão escalando os degraus, estão escalando para baixo. Como diz, eles são mais quebrados que arroz de terceira. Então, é uma coisa simples que a gente tem que enfiar. Eu não posso, eu não tenho. Eu tenho a vontade de ter um helicóptero, mas não tenho dinheiro. Eu tenho vontade de comprar esse avião da Embraer, chama-se Phenom 500. Quanto ele custa? 17 milhões de dólares. O quê? 17 milhões de dólares. Não, então não vou querer esse, não. É pouco dinheiro. Esse aí, nem que eu queira comprar, eu não vou ter rede de comprar. Acho que nas próximas encarnações aí, juntando tudo. E tem gente que tem dinheiro, hein? E que compra. Aí você fala, como? Como é que esse país tem tanta discrepância com gente passando fome? Comendo osso aí, que a gente tem visto no noticiário, pessoas estão ali, são irmãos nossos, comendo osso, né? Comendo aquela restinha que grudou no osso lá, chupando. Tem coisa que precisa realmente acontecer, chacoalhar, ou seja, a separação do joio do trigo seria uma boa. Ter alguma coisa que a gente. Né? Eu não estou dizendo que todos devam ser ricos, mas tem que ter o rico, mas não tem que ter pobre, passando fome. Agora, quem é obrigado a fazer, eu não sei, o governo, alguma coisa por aí. Né? Afirmando a existência de uma causa primeira no universo, os espíritos superiores trazem dessa forma um novo conceito de Deus para a humanidade. O oposto à ideia de um Deus antropomórfico, parcial e vingador, chamado Deus dos Exércitos, apresentado pelas religiões de um modo geral. O Deus da doutrina espírita, ele é totalmente amor. E a gente vai enxergando nisso amor, ele não cobra. Por isso que a gente fala, o espiritismo não proíbe nada. Nada. Várias pessoas, mas tem essa coisa agora que fala um candidato fala que é a favor do aborto, outro fala que não, e não sei o quê. Vai falar, olha, o espiritismo não proíbe. Mas o espiritismo tem um grupo em que você faz parte também, que vocês vão lá para Brasília, que não tem essa questão de votação lá dos deputados para fazer a questão contra o aborto. Sim, nós somos, representativamente, nós somos contra o aborto, porque nós sabemos que a partir da concepção tem uma vida ali reservada. E que deveria ser estudada, porque isso também a religião católica, que se deriva às outras, as demais, aos protestantes, também são contrárias. Assim como dizem aí que também na Igreja Católica, que é derivação de todas nossas, que também o sexo também deveria ser só praticado depois que se casasse. E aí? E a pessoa fala, eu sou contra o aborto, mas você já teve sexo antes do casamento? Aí, não sei o quê. Já, então. Então, você minha filha, já foi para o espaço. Então, não vem falar uma coisa em relação a outra. E outra coisa, tudo que é proibido, sempre se arranja um jeito.
Eu tenho dito para vocês, dito até em brincadeira, que tem uma questão muito conhecida, eu acho que as pessoas aqui conhecem, que as pessoas falam, se perguntam, quando é que foi inventado o abridor de latas? Quando é que foi inventado o abridor de latas mesmo? Alguém sabe que ano foi? É só procurar que ano que foi inventado o cinto de castidade. Você vai ver logo em seguida. Então, o imposto de renda coloca a regra no dia seguinte, já tem alguém falando, sai por aqui, vai por ali, dá um drible por trás, entra por cima, cabecia e é gol. Então, o ser humano realmente um gênio para essas coisas. E outra coisa, se a pessoa, o casal, não quer um filho porque não queriam, já estavam meio se desligando, mas aí houve uma noite de um pouco mais afetiva e tal, e aí vem o filho, vai aparecer, estou grávida. O pai fala, não, tira isso aí que eu não quero, que nós vamos separar. Para quem vai ficar conhecido? Vai lá e tira, compra aí ou na farmácia aí, toma aí, que tem remédios abortivos de monte aí. Que hoje qualquer farmacêutico aí que começou a trabalhar há um mês na farmácia sabe os nomes. Então, do que nós estamos falando? O que nós temos que ter é acabar com a hipocrisia. E isso é complicado, né? Mas a hipocrisia é outra aula. Então, está aqui, ó. Pode-se levar mais longe do que temos feito a definição de Deus. Olha a pergunta aí, hein? Essa também está lá no Livro dos Espíritos. Pode-se levar mais longe do que temos feito a definição de Deus? Olha o que o ensinamento dos Espíritos, que coisa maravilhosa. Definir é limitar. Por isso que quando a gente vai fazer, a gente pede para a pessoa definir o conceito e definir uma palavra. É isso que a gente aprende na questão de português? Conceituar e definir, dar uma definição. Quando eu dou uma definição que seria a melhor que tem para aquele assunto, eu estou limitando. Eu estou limitando aquele efeito. E mais ainda quando se trata de Deus. Né? Ora, em face desse grande problema, a fraqueza humana aparece. Deus impõe-se ao nosso espírito, porém escapa a toda e qualquer análise. Não tem, né? É um livro do Hermínio Corrêa de Miranda que chama-se Procurando Deus. É uma obra-prima. É uma obra-prima, Procurando Deus. Ele vai através de todas as religiões, de todos os segmentos, e ali você tem uma aula de todas essas questões que se tratam de Deus. Quando é que o homem começou a pensar em Deus e vai definindo, dando exemplo, etc. Então, aí nós lemos um livro desse e nós falamos, bom, agora nós temos cabedal para falar qualquer coisa nesse assunto. Olha, o ser que enche o tempo e o espaço não será jamais medido por seres limitados. Nossa Senhora, chamou nós de quê? Pelo tempo e pelo espaço. Né? Somos nós. Olha, o ser que enche, Deus, que enche o tempo e o espaço, não será jamais medido por seres limitados, aprendizes, uma série de coisas, pelo tempo e pelo espaço. Nós vivemos, em média, hoje, 75 anos, né? Inclusive, hoje também tivemos 2 falecimentos aí, né? Da cantora e do Rolando Boldrin, também, à noite aí, também faleceu, né? Nosso sentimento a eles, que eles possam voltar aí à pátria, né? Gal Costa, né? Que elas possam voltar realmente, eles trouxeram bastante alegria para nós, com as suas interpretações e tudo mais. Então, aqui, ó, querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. Por mais que entenda, então, Deus é amor. Tá? Então, estamos aí, ó, estamos chegando a mais o final desse estudo, né? Com Jesus de novo aí encerrando, olhando para nós, e eu sempre deixo a mensagem, como já falei, através das minhas palestras, que Deus nos abençoe e muita paz. Vamos, então, repensar nesses momentos de aprendizado, nesse estudo, e colocar em prática
o mínimo possível, já que se a gente fosse dizer assim, o mínimo possível do que estudamos hoje. É através de pequenos goles que nós vamos saciando a nossa sede de chegarmos a um destino melhor, aquela coisa do amor completo, né? Para que nós possamos ir para outros mundos, onde que não tenha dores, né? A gente fala, o Espiritismo já fala nessa escala espírita desses problemas todos, desses mundos ditosos, felizes, mundo de regeneração, já um grande caminho, que possamos lutar, trabalhar arduamente para chegarmos lá. Então, a todos, estamos aí já quase encerrando nosso tempo aí de transmissão. Mais uma vez, estamos aqui. Amanhã estaremos de novo, né? Para quem vai amanhã continuar o estudo do estudo da mediunidade, estaremos aí amanhã, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, e com as bênçãos que Deus possa realmente deixar que nós procuremos alcançá-lo, né? Amando a todos, como diz o Jesus disse na sua último mandamento, que ele encerrou tudo. Jesus encerrou tudo ali. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a vocês todos, meu grande amor. Muita paz e um beijo a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Adelúcia. Boa noite, Roberto.